Fala galera, aqui é o Toré. E galera, eu tô aqui hoje para trazer um vídeo diferente para vocês. Eu vou estar falando um pouco do Origem e do que eu estou fazendo para me preparar para o Origem. Questão assim de trocas de Axie, os investimentos que eu estou fazendo. E até uma questão assim, uma dica que eu vou dar de proteção do seu capital, do seu patrimônio, que no caso são os seus NFTs, o valor que você tem neles. Eu aqui vou mostrar para vocês hoje uma atitude que eu resolvi tomar e que eu acredito que eu estou protegendo o meu capital de certa forma, para que quando tiver essa transição do V2 para o Origins, eu sinta menos financeiramente falando, né? Então, até ontem eu ainda estava com o meu time. Eu tinha um time com 3 X's, né? Um mech, uma planta e um peixe, que era um time, vamos dizer, meta, né? Assim, não era o time meta exatamente, mas era um time com cartas meta, né? Bons X's ali de qualidade e que ainda tinham um preço elevado, porque o modo V2 ainda está em uso, né? A gente vai ter a última season, então esses X estavam se mantendo com o preço. Só que, vou até mostrar para vocês aqui esses X's. Só que eu sabia que esse preço que eles estavam mantendo era um preço ilusório, porque esses X eles só tinham esse preço um pouco mais elevado pela qualidade que eles tinham no V2. E o V2 está com os dias contados, né? A gente vai ter só mais essa season, vai ser um mês ou um mês e meio de season, se eu não me engano. Então a utilidade desses X's tinha validade. Daqui um mês e meio, esses X's são flor, assim como qualquer outro X aqui. Porque, assim como qualquer outro X, assim como a grande maioria dos X do mercado. Porque a gente sabe que os X que são bons no V2 não são bons para o V3 ali, salvas algumas exceções, mas sabemos que em sua maioria os X para o V3 ainda vão nascer ainda, né? Tem X que servem, que a gente está usando lá, mas os bons X, as boas combinações de 6 cartas ainda estão por vir. Então, o que que eu pensei? Se eu esperar para vender esses X aí mais futuramente, eles vão ter desvalorizado mais, eles vão estar no preço de flor, porque a utilidade deles está acabando com o fim do V2. Né? A gente vai poder utilizar esses X no V3, mas eles não vão ter o mesmo potencial de jogabilidade, na maioria dos casos. Então, eu resolvi vender os meus X's e vendi até por um preço assim, abaixo do preço de mercado, porque eu queria que ele saísse mesmo, garantir que ele saísse. E até por uma dica que eu vou dar para vocês, galera. Quando vocês for precificar um X, colocar ele para vender, se você for um X que tem muitos dele, se você não colocar ele como o primeiro ali, como o mais barato de todos, você vai ter dificuldade para vender. Se ele não tiver entre ali no máximo até o terceiro mais barato de todos, você vai ter dificuldade para vender. Porque mesmo você colocando ele primeiro ali, se você colocar às vezes uma diferença pouquinho ali, só para ele ficar em primeiro na lista, a chance de vir um cara e colocar mais barato é grande. E se antes de você vender alguém colocar um mais barato que o seu, você vai ter que baixar o seu preço. E às vezes você tem que baixar mais do que você estava planejando, porque o cara vem e joga o preço lá embaixo, aí como é que você vende? E às vezes acontece do cara vir, um cara com uma conta de breeder e tal, e jogar 5, 6 X de uma vez lá, com um preço muito abaixo do seu. Então, quando você for colocar um X que você está decidido a vender, você quer que aquele X vende, já coloca ele um preço abaixo, mas coloca ele pelo menos 5, 10% mais barato ali do que os outros ali. Porque você vê ali colocar um número a menos ali, só para ele ficar em primeiro. Hoje em dia, com o mercado fraco do jeito que tá, não dá certo. Quando é um X ali que tá saindo demais, numa época que o mercado tá bom, a diferença ali de uma casa ali decimal ali após a vírgula ali já é o suficiente para o seu X ficar em primeiro ali e vender.
Mas nessa situação que a gente está, você tem que jogar o preço lá para baixo. Igual, por exemplo, essa planta aqui. Ela estava em média $80. Só que aí a maioria estava $80 e tinha uma que estava $65 por aí. E eu já estava monitorando já essas plantas ali para ver, né, como é que estava a saída delas para eu colocar a minha venda. Eu percebi que mesmo essa que estava 65, que estava $15 mais barata que a maioria, estava com dificuldade de sair. Então eu fui lá e meti a minha a 50 e poucos dólares. É que, tipo assim, a diferença da minha para essa que era mais barata era uma diferença de menos de $10, mas a diferença da minha para a segunda mais barata, que era já o preço da maioria, já era uma diferença de mais de $20, quase 30. Então já ficou bem chamativo. E se eu ponho ela ali eu podia até colocar ela um pouquinho só mais barata do que a outra, que estava de 60 e poucos dólares, mas eu tinha pressa, porque nesses casos de desvalorização, a porta de saída é pequena, galera. Os preços caem muito rápido e está cada dia caindo mais, mais. Então, se eu coloco um preço ali que fica preso, que o X não vende, fica ali uma semana, quando eu for baixar daqui uma semana para ver se vende, às vezes eu teria que colocar mais barato do que o que eu coloquei agora. Então eu coloquei ela a 50 e poucos dólares, que já era interessante, um valor interessante. Por quê? Porque com $50 eu compro duas plantas Bud Zero puras e ainda me sobra $10, porque as plantas Bud Zero puras estão a partir de menos de $20. Eu acho que a partir de $18 ali você já consegue comprar uma. Então o que eu pensei? Eu vou transformar esse X aqui em dois. Porque esse X aqui ele tem um valor mais elevado por causa da sua qualidade no V2. Mas, por origem, essa planta aqui e as outras plantas que estão de 17, 18, $20, eu não sei dizer se essa daqui é melhor do que elas ou não, exatamente, porque eu ainda não estou jogando o Origin. Mas pelo que eu tenho visto, assim, a planta que tem lá por $20 é a planta com Sirius, Cactus, Pumpkin e Carrot. É uma combinação, pelo que eu olhei ali das cartas do Origin, muito melhor até do que essa daqui. Porque o Bidens aqui não é uma carta tão interessante. Essa daqui ainda tem olho e boca de outras classes, né? Então pode ficar mais difícil para você equipar que uma runa de planta, né? Então eu pensei que o que eu vi, né? Que quando esse V2 acabar, nada impede que essa planta aqui custe $20 também. A única coisa que impede essa planta aqui de estar custando $20 é a utilidade dela no V2. Então eu vendi ela por um preço que dá para me comprar 2 X's. E assim eu fiz com todos os outros 3 aqui. Vendi o Mac também. Vendi o Mac. O Mac estava em média $90 esse Mac. Aí para ele sair eu coloquei a 60 e poucos dólares, né? Para dar uma diferença ali de mais de 20, né? Quase $30. Vendi ele por 60 e poucos dólares. Então, tipo assim, já é um dinheiro que eu consigo comprar 3 X's, né? E esses X que eu tô falando de comprar, galera, são os X que eu indico para comprar para o V3, são X puros, né, que a gente vê que inicialmente os X puros estão mais fortes, e X que Bud Zero, X virgens. Por quê? Porque eu acredito que os X Bud Zero têm uma tendência a se valorizar no futuro próximo. Quando começar a onda de Bud e tal, os X Bud Zero hoje em dia estão tendo a diferença do X Bud Zero para um X Budado, um Bud 5, por exemplo, é mínima hoje em dia. Mas antigamente essa diferença já foi muito grande e eu acredito que isso possa se repetir quando vier uma onda de Bud grandes aí no Origin. Então, esse Mac aqui, ele era Bud 3, então já é um X que não compensa muito budar. E ainda é uma classe Mac. A classe Mac, DAO e Dusk, por enquanto, estão um pouco fracas no Origin. No futuro, quando tiver o lançamento das cartas para ela, aí sim elas devem se fortalecer. É até interessante você comprar talvez um Mac Bud Zero por agora e tal, pensando em buildar no futuro ali. Porque até provavelmente quando tiver o lançamento dessas cartas, eu acredito que sejam
elas sejam lançadas através de um evento de bridge, como eram os eventos o evento natalino, por exemplo. Eles vão determinar uma data, um período de dias, por exemplo, e todos os decks que forem bridados dentro desse período vão ter possibilidade de vir aleatoriamente uma carta de Mech, Dow ou Dusk misturado ali na genética que ele já tinha ali. Provavelmente vai ser isso. E aí vão ser integradas as cartas de Mech, Dow e Dusk. Então, assim, os Exes que você vai bridar os Exes e os ovos que vierem vão ter chances. Os ovos que foram, né, bridados ali nesse período ali desse evento de breed vão vir com chance de vir com cartas de Mech, Dow e Dusk. Então, você ter um Mech, um Dow guardado aí para quando acontecer isso, que provavelmente deve ser, é interessante. Mas qualquer X-Bud zero nessa época vai ser interessante, porque todas as classes devem pegar as cartas de Mech, Dow, e aí isso aí incentiva muito o Bud, né? Porque aí vai começar todo mundo a ter um X ali com uma carta, e aí vai ter gente que vai começar a querer bridar para tentar tirar um Mech puro, um Dow puro, porque com certeza as cartas vão ter alguma interação que incentive isso, né? Mas então esse X aqui, ele é um X que ele tinha uma tendência a desvalorizar muito grande, porque ele não é um conjunto de cartas interessante para o Orange, né? Se a gente olhar as cartas dele aqui, ele é um X totalmente ofensivo, então não sei se isso seria muito bom. E Bud 3, então não tinha nada que fizesse sentido em manter o preço desse X aqui, alto do jeito que estava. Então eu preferi trocar por X's mais baratos, mas que tem um potencial de valorização muito maior, porque esse daqui, a chance dele se manter ou dele valorizar é mínima. Ele com certeza ia sofrer uma grande desvalorização. Então eu preferi vender agora por 60 e poucos dólares do que ter que vender depois por 20 dólares. Tá? Galera, só um minuto que eu vou dar um pause no vídeo aqui. Vocês nem vão perceber, mas eu volto já. Voltei, galera. Então, o que eu estava dizendo, esse X aqui não tinha chance nenhuma de se valorizar ou de manter o preço. Então eu vendi ele aqui por um preço abaixo do mercado. Vendi a minha planta também, que apesar dela ser bid zero, cadê? Apesar dela ser bid zero, ela ainda tinha um preço alto, né? Pela utilidade dela no V2. Então eu preferi vender ela e comprar outros dois X. E vendi também. Vendi o peixe, né, também. Cadê o peixe? Vendi o peixe também. O peixe também, por quê? Porque também era bid 3. Não tinha uma combinação de cartas assim que parecia muito promissora para o Origin. Na verdade, a combinação dele parecia que era meio ruim, porque se você olhar aqui, ele só tem uma carta de dano. As outras cartas são todas cartas que têm efeitos, né? E tem o Bubble aqui, que é uma carta defensiva, né? Então não sei se ele ia ser interessante. Então também vendi ele por um preço que também dá para pegar 2 X. Então eu fiquei depois que eu vendi todos os X's aqui, eu fiquei com um capital que dá para me pegar 6 X's de 20 dólares, mais ou menos, né? Então eu resolvi vir aqui para o mercado e vou até mostrar para vocês uma coisa aqui. Então eu vim aqui no mercado e fiz a seguinte pesquisa. Eu vim aqui no bid, coloquei bid 0. Vim aqui na pureza, coloquei uma pureza 6. E agora a gente vai dar uma olhada por classes, como é que está a média de preço. A primeira classe que eu olhei foi os bugs, porque eu tinha visto um vídeo, né, mostrando que os bugs estavam fortes. E aí eu até me assustei com a quantidade de bugs que tem puros no mercado. São pouquíssimos, galera. Dos mais de 600 mil X que temos no mercado hoje, só 805 são insetos puros, né? Então, o que deixou até esses insetos com preço um pouco mais elevado. Você vê que o inseto mais baixo aqui, 36 dólares, né? De 36 já pula para 43 dólares.
Então a média deles está acima de US$ 40 aqui. Por que isso? Ah, o inseto está muito bom? Não, é porque o inseto tem pouco, o inseto puro. Então os que tinham mais baratos ali foram vendidos já. Então eu dei uma olhada aqui nos pássaros. Pássaro a gente sabe que por enquanto está meio fraco, né? Então os pássaros estão bem mais baratos, já estão a partir de US$ 19 e tal. Mas por que também? Porque ao contrário dos insetos que tinham só 850, pássaros já temos 6.000 pássaros, né? Breed zeros e puros, né? Eu dei uma olhada nos répteis. Os répteis a gente tem menos também, temos só 1.840 répteis, né? Breed zero e puros, o que também deixa o preço deles um pouco mais elevado, né? Porque os mais baratos já saíram e aí agora o preço estabilizou aqui, né? Na faixa dos US$ 40 também. As plantas, a gente tem muito, planta é o X que mais tem no jogo, né? Tanto que aqui a gente vê, ó, tem 11.000 plantas virgens, né? E puras à venda, o dobro do que tinha de pássaro praticamente. Então as plantas já começam US$ 18. E a planta está muito interessante. Essa planta aqui mesmo, essa planta com círios, cactos, pumpkin e carrot me parece muito interessante. Porque aqui, ó, se você olhar aqui, ela tem 3 cartas ofensivas com efeitos legais. Ó, o carrot que gera energia, o cactus que quando você usa ele primeiro ele dá mais dano. O Sirius que descarta uma carta da sua mão e tem 90 de dano. Tem o Pump que tem 70 de escudo e compra uma carta, né? E aí você tem aqui na orelha e olhos aqui cartas interessantes. Ó, o Clover que faz um summon, né? O Papi aqui que restaura a vida. Então, assim, eu resolvi, eu já vou adiantar para vocês que eu investi em peixes, tá? Mas se eu não fosse investir em peixes, eu ia investir em plantas. Que as plantas estão muito fortes e aqui, essa combinação me parece muito interessante. Você ter 3 plantas dessa daqui me parece um time que vai funcionar aí por um bom tempo. Então aqui a gente vê os preços das plantas, ó. Temos outras combinações também que a gente pode dar uma estudada aqui para ver se é interessante. Então eu fiquei pensando que as plantas estão aqui a menos de US$ 20 por causa da quantidade. Mas assim que sair a versão oficial do Origin, que não saiu ainda, né? Que aí quando sair o aplicativo para celular, a gente sabe que muita gente, assim, eu, por exemplo, joga só no celular, então ainda não está jogando o Origin. Então eu acredito que quando começarem tiver essa migração, esses Exes puros aqui que tem muito, que no caso aqui planta, peixe e o pássaro, vamos ver o peixe aqui, quantos peixes que tem, ó. Peixe tem mais do que planta até, tem 12.900 peixes aqui, puros, né, Bud zero. A partir de US$ 19. Por quê? Porque tem muitos. Mas quando vier essa transição, esses preços aqui vão subir para US$ 40, assim como o réptil e o bug. A gente pode ver aqui que a besta, ó, que é uma classe que tem muito, mas tem menos do que planta e peixe. A gente tem quantas bestas? Vamos ver. 4.000, 4.700. O preço da besta já está um pouquinho acima, já está US$ 24. Porque ainda tem muitas bestas, né? Mas aqui, o preço desses... A tendência é que tanto o peixe, a planta e as bestas venham para esse preço aqui do réptil e do bug. Uma média de US$ 40 pelo o X mais barato aqui. Bugou aqui agora, não quer sair o peixe, espera aí. Pronto. Né? É bem provável que os peixes, as plantas e as bestas, que estão baratos agora, porque tem mais quantidade à venda no mercado, assim que ter um pouco de escassez, o preço suba. Então, desse jeito, eu acredito que eu estou protegendo o meu capital. Porque eu peguei 3 Exes, e agora eu vou mostrar para vocês aqui os Exes que eu peguei, e transformei eles em 5 Exes mais baratos, mas com potencial de valorizar. Porque eu tinha 3 Exes que tinham potencial de desvalorização. Porque eu tinha um Mac Breed 3, que não tinha um conjunto de cartas promissor. Tinha um Peixe Breed 3, que não tinha um conjunto de cartas promissor. E tinha uma Planta Breed 0, que também não tinha um conjunto de cartas muito promissor. E todos eles valiam
preços que davam para me comprar dois Exes Bid zeros com conjunto de cartas mais promissor, né? E foi o que eu fiz. Eu peguei esses 5 peixes aqui, todos são Bid zero, né? A intenção era pegar até 6, só que eu preferi pagar um pouquinho mais caro em dois e acabou desinteirando o dinheiro. Dois aqui eu comprei muito baratinho. Se eu não me engano, é esse aqui de baixo aqui de Catfish. E esse mais escurinho aqui, o de Star Shuriken, o do meio. Eles eu paguei menos de $20 nos dois. Eu paguei, acho que foi 18 ou 17 dólares neles. Esse outro aqui de Koi também, e Tail Shell, eu paguei também acho que $20, né? Eles eu olhei mais o preço. Não preocupei muito em olhar as cartas. Agora, esse daqui com piranha, telescópio e a orelha Gil, que é aquela orelha que faz uma bolha defensiva, eu paguei um pouquinho mais caro neles, eu paguei acho que $25 nesse aqui, porque eu achei bem promissor aqui o conjunto de cartas desse X aqui. E parece bem interessante. Ele tem 2 cartas custo zero, ele tem uma carta defensiva e tem 3 cartas ofensivas. Tem efeitos legais, ele tem esse efeito aqui de blend, né, do piranha, que parece que alguma coisa ali é o sangramento, né? Vai dando um dano ali. Tem uma compra de carta. Ele tem o telescópio que busca cartas de peixe, né? Tem o Gil, que é essa bolha aqui que parece que é bem forte, né? Que além de ser dar um dano, ela te dá uma bolha que é uma coisa defensiva, né? Tipo um escudo. E tem o Nimo. E aí eu paguei um pouquinho mais caro nesse outro Double Anemone aqui, duplo Nimo. Porque eu também achei interessante aqui o conjunto de cartas dele, né? Ele tem os 2 Anemonas e aí ele tem o duplo Nimo que também cura. Então é um X que sempre se cura. Ele se cura tanto nos 2 Anemonas quanto se cura nas 2 caudas, né? E tem 2 custo zero. Tem essa carta aqui que aplica o Feagile, né? Que parece um efeito interessante também. E ainda tem o Lan, né? Na boca. Cadê o Lan? E tem o Lan aqui, que tem um efeito que dá um pouco mais de dano, né? Envolvido aqui com HP. Então eu paguei um pouquinho mais caro nele também. Todos esses X têm uma genética muito boa, muito pura, né? Se eu quiser fazer um breed. Então, eu aumentei a minha quantidade de X também, porque a gente sabe que o sistema de energias vai mudar. Então, é preciso ter mais X, né? Para ter uma rentabilidade maior ali, para ter mais energias e jogar mais. E peguei todos o Breed Zero, porque eu acredito que o Breed Zero vai se valorizar, né? Tanto pela questão que vão aparecer muitos breeds, o preço do X-Flu deve se valorizar. Então, se eu fizer um breed aqui no futuro, eu posso ter um lucro. Ou mesmo que talvez não venda, mas eu posso aumentar a minha conta, às vezes gastando menos do que tendo que comprar um X-Flu, né? Que provavelmente um breed vai sair mais barato. E são X que tem um potencial legal aí, os times de triplo peixe, né? Eu dei uma olhada aqui essas cartas aqui, o Star Shuriken é forte, o Nemo é forte, o Catfish é legal, o Piranha é legal, o Telescópio. Os olhos aqui e a orelha, eu acho que as melhores que estão tendo é o Telescópio, o Gil e o Bubble Maker, né? Mas esses aí já estão um pouco mais caros, né? Porque o pessoal já está vendo esse potencial neles. Tanto que eu só consegui pegar um aqui com o Bubble Maker. E peguei outros aqui com Nimo, né? Eu achei a orelha Nimo interessante também. Custo zero, te dá vida, né? E a gente sabe que tem aquela runa de aumentar o HP do peixe. Então esse aqui foi o meu investimento, a minha proteção de capital que eu fiz, já visando o Origin, né? Eu fiz a troca dos meus 3X por esses 5X e acredito que vou conseguir, assim que tiver que aumente a demanda por X ali com a migração de 100% dos jogadores, né, lançando o app para celular, e aí aumentando lá a escassez aqui no mercado dos X puros, eu tenho quase certeza que eu vou conseguir dobrar o meu capital, porque todos esses X aqui foram comprados em média de 20 e poucos dólares. Eu acho que só o Double Anemone, que foi $30, 30 não, acho que foi menos, foi uns 27, 25 dólares. Eu acredito que eles vão valer o dobro, eles vão valer pelo menos $40. Então assim eu vou estar protegendo meu capital. Quando ele estiver valendo $40, talvez eu possa vender os 5 aqui e montar um time com 3X meta mais fortes ainda para o V3. Ou talvez eu dê a sorte aqui de acertar uma combinação, porque eu tenho 5X que eu posso montar um time aqui com 3, né? Eu posso fazer bridge entre eles também. Então eu tenho uma boa chance de fazer um time bacana para o V3. E com isso, né, galera, eu
desistir do V2. Eu vou jogar essa última season aí. Aqui dá pra montar um time, né? Eu vou montar um time de triplo peixe, 2 Nemo e um Koi no fundo. Mas vou jogar ali meio for fun, tentando arrecadar o máximo de SLP que eu possa até o lançamento do Origin, né? Mas esse aqui foi o meu plano de proteção de capital e investimento para o Origin. Fiz essa troca, peguei esses 3 X's, Bud Zero puros, é o que eu indico, tá, galera? Se forem comprar X's pro Origin, principalmente, mais do que ser puro, ele ser Bud Zero, porque eu acredito muito que o Bud Zero vai se valorizar no futuro, e pela questão que eu disse também, você pode aumentar a sua quantidade de X's, às vezes por um preço mais barato do que comprar a flor, pode às vezes olhar a genética ali e fazer um X que vai sair bom para você ali, entendeu? Então, no mais é isso aí, galera. Ah, e uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tá aparecendo aquela extensão que dá pra gente ver a genética, né? Só que eu tô no celular. Então, o que que acontece? Eu tô num navegador diferente, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, eu tô no Chrome. E aqui eu tô usando um navegador que ele chama Kiwi. Kiwi, assim como a fruta Kiwi. O símbolo dele é esse aqui, ó, é um passarinho. E esse navegador, ele emula o Chrome. Eu não sei se emular é o termo certo, mas é como se ele emulasse aqui o Chrome de computador no celular. E aí você tem a opção de instalar as extensões do Chrome, porque essas extensões aqui no mobile, você não tem essa opção de usar elas aqui no navegador Chrome Mobile. Então, usando esse navegador aqui que você baixa ele na Play Store, o Kiwi, ele aceita as extensões do Chrome. Então, aqui eu estou usando o Chrome, né, dentro do Kiwi, e ele está aceitando aqui as extensões. Ó. Então, eu uso aqui para poder ver a genética. Essa extensão aqui, para quem que tiver curiosidade, ó, o nome dela é esse aqui, ó, a última FreakX Extension. Você pode procurar na loja de extensões aqui do Google, mas se for no celular, você tem que usar o navegador Kiwi. Tá? Então fica essa dica aí, galera. E no mais, forte abraço para vocês aí. E agora é esperar o Origin, né? O que eu podia fazer, eu fiz. O último tiro que eu tinha para dar aqui, em quesito financeiro e estratégico aí pro Origin, foi feito aqui agora. Então, deixem aí nos comentários aí, o que vocês acharam, como vocês estão se preparando para o Origin e se vocês acharam que eu fiz certo aqui. Então, valeu, um abraço e fui.